Olá, grandes mestres, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Marvin Spirin, sou professor de tênis e criador aqui do canal da Overtênis. Fiquei um tempo sumido devido a algumas coisas que a gente acabou passando aqui na loja. Para quem não sabe, a Overtênis também é uma loja presencial. E se você quer saber um pouco mais do que a gente passa no dia a dia, de como foi a construção do nosso espaço físico, segue a gente lá no Instagram, @Overtênis, que a gente posta conteúdos diários por lá. E eu não quero me explicar muito aqui nesse vídeo sobre o porquê eu acabei parando de postar, mas a gente vai dar sequência aos conteúdos que estávamos falando nos últimos vídeos. Então, se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você se inscreva no meu canal para não perder mais nenhum vídeo e também deixe o botão de gostei aqui embaixo para eu saber se você está gostando desse vídeo. Esse vídeo é um pouco mais focado sobre a parte mental do tênis, que muitos dizem que é 95% do jogo. Mais especificamente, a gente vai falar do que você precisa fazer, né? O que você faz quando acaba um ponto até começar o próximo. Existe uma sequência de rituais que eu vou passar para você que você precisa seguir para se tornar um bom competidor. De acordo com o estudo que eu vou te passar aqui, todos os bons competidores seguem esse ritual, esse passo a passo de 4 estágios que eu vou te passar. Então, se você quer ser um bom competidor ou se você já é um bom competidor, verifica para mim se você segue esse passo a passo ou se não, tá faltando algum ou outro. Eu queria começar falando que eu era um jogador muito ruim mentalmente, eu era muito fraco mentalmente e com o tempo eu fui amadurecendo a parte mental do meu jogo e hoje eu tenho isso muito bem consolidado. É uma coisa que me ajudou muito a me trazer mais resultados, não só na parte de jogo de tênis, mas também na minha vida pessoal e profissional. A parte mental do jogo faz diferença em todos os níveis, não só em níveis superiores, mas também desde o jogo iniciante até níveis maiores. Porque, na verdade, a sua mente, a nossa mente controla tudo. Ela que supera as adversidades, é ela que vai lidar com os problemas, com seu controle emocional. Então, se você tem uma parte mental muito controlada, isso é excelente para você aprender a jogar tênis e conseguir mais resultados. O estudo que eu vou te passar nesse vídeo aqui foi feito por um psicólogo desportista norte-americano chamado James Lohr. Ele passou mais de 10 anos estudando o que os grandes tenistas faziam entre um ponto e outro, né? Quando acabava um ponto até começar o próximo. O que esses tenistas fazem? E ele descobriu que todos eles cumprem um ritual de 4 etapas distintas de um padrão de comportamento. Então, se você quer se tornar um bom competidor, você precisa seguir essas 4 etapas. Geralmente, os que não são bons competidores não cumprem alguma dessas 4 etapas, ok? E um ponto importante da parte mental do tênis é que geralmente pessoas muito melhores tecnicamente acabam perdendo para jogadores piores e muito piores tecnicamente. O que explica isso é a parte mental. Geralmente esses jogadores com mais dificuldade na parte técnica possuem uma parte mental muito boa e eles acabam se sobressaindo sobre esses jogadores que jogam melhor, porém têm instabilidade emocional durante a partida. Para quem não sabe, 70% de uma partida de tênis você não está de fato rebatendo na bola. Ou você está descansando, ou se preparando para um próximo ponto, ou nas viradas, ou escolhendo a bolinha entre um ponto e outro. Então, de uma partida de 2 horas, que geralmente acaba acontecendo, você acaba jogando mesmo, batendo na bola, apenas 20 minutos ou 25 minutos aproximadamente. E é por isso que é muito importante você saber se controlar durante esses momentos em que você não está de fato rebatendo na bola. Controlar o nervosismo, controlar a raiva, a ansiedade, manter o foco e a concentração. E para isso, o que você precisa fazer é criar rituais, né? Então eu vou te passar um passo a passo de 4 rituais, 4 etapas que você precisa seguir. Simplesmente vou seguir as 4 etapas que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa saber antes da gente começar é que a sua linguagem corporal influencia os seus pensamentos e vice-versa, os seus pensamentos também influenciam a sua linguagem corporal. Então, você andar cabisbaixo, por exemplo, arrastando a raquete no chão, é uma coisa que influencia o seu pensamento. Uma linguagem corporal negativa influencia
pensamentos negativos. E essas coisas, essas atitudes, esse comportamento diminui a sua confiança e fortalece a confiança do adversário. Então é muito importante que você tenha uma linguagem corporal ereta, uma postura corporal firme, confiante. Por mais que às vezes pareça que você não está se sentindo muito bem, é muito importante que você demonstre estar confiante e firme e forte durante aquele momento da partida. Então vamos começar a falar sobre esses 4 estágios que você deve seguir entre um ponto e outro. Se você estiver gostando, lembro que compartilhe esse vídeo com um amigo seu para esse vídeo chegar para mais pessoas e todo mundo poder se ajudar e acabar se tornando um jogador e uma pessoa melhor. O primeiro estágio se chama Let It Go, né? É a fase que acontece nos primeiros 3 a 5 segundos logo depois que um ponto acaba. Essa é a fase que você precisa esquecer o que acabou de acontecer. É a fase que você precisa virar de costas para a rede e voltar para o fundo da quadra, em direção aonde você precisa ir. Geralmente o pessoal vai na toalha, na grade, se secar. Então é a fase que você precisa esquecer e facilitar o fluxo de emoções positivas, né? Esse é o objetivo desse estágio, facilitar o fluxo de emoções positivas. Deixe o que passou para trás, mantenha a postura e projete uma imagem positiva na sua cabeça. Se você errou uma bola, imagina aquele golpe, aquela bola sendo executada da melhor forma possível. Não fica pensando que você errou, que você é ruim, que você tem dificuldade naquele golpe, mas tenta visualizar você acertando aquele golpe, o que você deveria ter feito para ter acertado aquela bola. E é muito importante que mentalmente você não se cobre tanto. Repita para você mesmo: tudo bem, sem problema, vamos pro próximo ponto. Se você ganhou aquele ponto, tenta não demonstrar muita emoção, né, muita coisa eufórica, exagerada, para também não gastar muita energia. Então simplesmente cerrar o punho com você mesmo e comemorar. É muito importante que você comemore suas vitórias, os seus pontos ganhos. Então mentalmente você precisa dizer: vamos, isso aí, é isso aí, vamos lá. E se você acabou perdendo o ponto por uma bola bonita do adversário que ele acabou executando, tudo bem, mentalmente, sem problemas, né? Você pode aplaudir o adversário, encostar a sua mão nas cordas da raquete e aplaudir. Afinal, ele fez uma bola bonita, foi mérito dele, você não tinha muito mais o que poderia ser feito. O estágio número 2 é o estágio do relaxamento e ele acontece nos próximos 6 a 15 segundos depois da etapa anterior. O objetivo dessa etapa é você permitir que o seu corpo relaxe do estresse do ponto anterior, para que você consiga retornar ao seu estado ativo novamente. Essa é uma característica da resiliência. A resiliência, para quem não conhece, é a capacidade de uma entidade, um objeto, ser transformado e voltar ao seu estado original novamente. A sua linguagem corporal nessa etapa, enquanto você caminha, deve ser de relaxamento. Então, se você segura a raquete com a mão direita, né, troca ela de mão, deixa a sua mão dominante livre, relaxada, solta, relaxa os dedos, relaxa o punho e todas as articulações, ombro, cotovelo, tenta deixar o máximo das articulações relaxadas. Respire fundo nessa etapa. Se você precisar, aqui pode tomar mais tempo nesse estágio, porque acaba sendo um estresse acumulado de um ponto muito desgastante, ponto anterior que foi muito longo, ou se o próximo ponto for muito importante. Então nesse estágio você pode acabar tomando um pouquinho mais de tempo. Uma coisa que acaba passando sem perceber é você tensionar muito o seu maxilar, né? Você fica muito tenso, os músculos ficam muito tensionados, principalmente o seu maxilar e o seu ombro. Então tenta deixar isso o mais relaxado possível nesse estágio. Essa é uma fase que os jogadores geralmente acabam se desconcentrando porque acabam conversando com alguém da torcida, tendo alguma interferência externa. Então é muito importante que você permaneça focado. Para isso, eu recomendo você manter o seu olho no chão ou olhando as cordas, tenta não ficar olhando para os lados ou para alguém da plateia, tenta sempre manter o foco, porque aqui é muito importante você não perder a concentração, não ser distraído. E principalmente
não conversar com ninguém. Então, se alguém acaba puxando assunto da torcida ou seu adversário, por mais que pareça desrespeitoso você não responder àquela pessoa, é muito importante que você não responda, não converse com ninguém, mantenha o foco. O próximo estágio é o estágio da preparação, e ele acontece dos 3 a 5 segundos depois do estágio anterior. O objetivo dessa etapa é você pensar na contagem enquanto está o placar do jogo, pensar, visualizar o que você pretende fazer no ponto seguinte. Essa etapa começa quando você se posiciona para sacar. Então, naquele momento, é muito importante que você conte o placar em voz alta. A hora que você vai se preparar para sacar, conta o placar para que os dois jogadores saibam quanto está o placar e evita qualquer desentendimento que possa acontecer. E aqui também é muito importante você visualizar a próxima jogada sendo feita. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Eu vejo meus alunos tendo muita dificuldade com isso. Eu também confesso que tenho dificuldade, mas é uma coisa que você vai treinando para isso acontecer. Ao menos tente visualizar pelo menos as 2 primeiras bolas do ponto sendo feitas. Por exemplo, a direção que você vai sacar e aonde você quer que o seu adversário responda essa bola e onde você vai direcionar a próxima bola. Então você consegue visualizar pelo menos essas 2 primeiras bolas de cada ponto. A sua linguagem corporal deve ser uma postura forte e confiante. É muito importante nesse momento que você não demonstre fraqueza. Por mais que o que tenha acontecido nos pontos anteriores, é hora de você retomar. É hora de você ser resiliente e voltar ao seu estado ativo novamente da etapa anterior. E nessa etapa você demonstre muita confiança e pareça, por mais que você não esteja, pareça estar confiante para o que vai acontecer no ponto seguinte. Que você demonstre saber o que vai fazer no ponto seguinte. E o estágio 4, o último deles, é o estágio do ritual. Ele acontece de 5 a 8 segundos depois do estágio anterior. O objetivo dessa fase é facilitar a concentração, o relaxamento ótimo e a autoconfiança para o próximo ponto. Aqui você já não precisa mais ter diálogos internos, então você conversar com você mesmo, somente visualizar imagens da sua cabeça do ponto seguinte, do que você pretende fazer. Então, enquanto você estiver sacando, basicamente aqui são os rituais que os sacadores fazem. Quica a bola lentamente, você pode criar o seu próprio ritual. Existem vários rituais que os grandes jogadores da TV fazem, que você pode copiar algum deles. Quica a bola um certo número de vezes, alinhar as cordas da sua raquete antes de sacar. Cada jogador tem o seu próprio ritual. Tirar o cabelo da orelha, tirar o cabelo do rosto, ajeitar o boné. Cada jogador faz o seu ritual para ajudar na concentração. E se você estiver devolvendo o saque na posição de devolução, você pode visualizar aonde você vai retornar essa bola, né? Se você vai devolver na direita do adversário, esquerda do adversário, você pode simular alguns movimentos antes do adversário sacar, você pode ir fazendo algumas mímicas, simulando alguns movimentos no ar. Esses foram as 4 etapas que você precisa seguir para se tornar um bom competidor. E eu sei que parece muita coisa, bastante difícil de você fazer, mas eu quero que você pratique. Pratique 1, 2, 3, o máximo de vezes que você conseguir em todos os jogos, porque assim você vai ser capaz, você está se capacitando para se tornar um bom competidor, um jogador mais difícil de ser vencido. E se você estiver tendo dificuldades com isso, você pode observar os profissionais, o que eles fazem, simplesmente copiar o que eles estão fazendo. Ou também, se você tiver a oportunidade algum dia de se filmar, né? Pede para algum amigo, deixa uma câmera te filmando lá jogando e você vai saber se você está realizando esses rituais das 4 etapas entre um ponto e outro. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e tenha te ajudado a te tornar um jogador melhor, um jogador mais competitivo e também uma pessoa melhor. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo.